Eu sou o engenheiro eletricista Lucas Alves, especialista em energia solar fotovoltaica. Então, dando continuidade no avanço do estudo do livro Proteções de Sistemas Elétricos de Potência, um livro escrito por João Mamed Filho. Esse livro ele tem o objetivo de auxiliar os alunos de engenharia elétrica, os profissionais da área da engenharia, também a todos os profissionais autônomos que queiram engajar e mudar de profissão para a área de projetos e desenvolvimentos e implantação de circuitos de linhas de transmissão, distribuição e implantação de cabines primárias, subestações, sistemas de proteção e assim por diante. As siglas que nós iremos ver ao longo desse conteúdo é RD para rede de distribuição, LT para linha de transmissão, DJ para disjuntor, MT para média tensão, AT para alta tensão e CEP referindo a sistema elétrico de potência. Hoje nós vamos falar sobre diversos relés de proteção que se encontram nas subestações de todos os gêneros, mais modernas, mais antigas. Começando então pelo relé de sobrecorrente, cuja função ANSI é a 50 e também a 51, nós iremos entender que esses relés eles são aplicados nas linhas de transmissão, tanto de média, alta, baixa tensão, também na proteção de geradores, de motores, reatores e banco de capacitores. Esse relé 50 e 51 sobrecorrente, 50 para proteção de fase, 51 para proteção de neutro, ele tem como função, como objetivo, né, garantir uma proteção mínima de sobrecorrente para o sistema elétrico de potência, que é tudo isso que eu falei anteriormente, das linhas de transmissão, distribuição, cargas, tudo isso representa o sistema elétrico de potência. Então, esse relé, essa função abordada no relé 5051, ela tem como função garantia de proteção mínima, ou seja, minimamente é preciso ter isso. Assim como na instalação residencial a gente precisa ter no mínimo um disjuntor para proteção dos circuitos internos, nas instalações do CEP, do Sistema Elétrico de Potência, eu preciso ter no mínimo um relé com a função habilitada 50 e 51. Esses relés existem em muitas versões. Quando a gente fala das versões mais antigas, existem muitas instalações que ainda têm relés com a função de sobrecorrente habilitada e um design muito diferente do que a gente está acostumado em ver atualmente, que são os relés digitais. Então, para ilustrar um pouco disso, aqui a gente vê um relé de sobrecorrente não direcional, né, onde ele atua de forma direta, ou seja, a atuação dele é direta no disjuntor, no disjuntor de média tensão, ou seja, o relé ele fica acoplado ali no disjuntor, de forma que a vareta do relé, quando ela percebe que existe uma sobrecorrente no circuito, ela atua diretamente no disjuntor mecanicamente para desativar o circuito devido àquela sobrecorrente. E esses relés antigos de sobrecorrente, eles são encontrados quando ele é no modelo direto ou de atuação direta ou no modelo primário, eles estão disponíveis nas seguintes versões: fluido dinâmico, eletromagnético e o estático. Os relés sobrecorrentes também não direcionais, porém agora na modalidade secundário, eles não mais atuam diretamente ali no disjuntor de média tensão, eles precisam ali do auxílio de um transformador de corrente, né, que pega a referência de corrente que circula nas fases, é, e também faz a interrupção direta no disjuntor, atuação direta no disjuntor, quando existe uma sobrecorrente de fase ou de neutro. Esses relés, eles são mais sofisticados do que os primários, né? Porque eles não precisam ser robustos em termos de estar conectado direto ali na média tensão, como a gente viu aqui, ó, que é no caso dos relés primários. Eles ficam conectados direto junto ao disjuntor de média tensão ou de alta tensão no circuito primário. O secundário ele pode ter um design menos robusto, porque ele não precisa suportar grandes correntes é, na qual o relé primário precisa suportar. E os relés sobrecorrentes digitais, eles são um pouco bem mais sofisticados, né? Ou seja, tem um design bem mais clean, bem mais simples, porque ele utiliza dos artifícios da eletrônica digital, ou seja, ele recebe também os dados através de um transformador de corrente acoplado ali na linha primária, né, que chega para alimentar aquela subestação, ou sistema que se deseja proteger. Ele digitaliza aquele sinal, originalmente analógico,
E depois que ele digitaliza, ele faz todos os cálculos necessários para entender se a corrente que circula ali no circuito está acima ou abaixo da corrente de trabalho da linha. Estando acima, ele atua direto no disjuntor, de forma bem similar ao que nós vimos anteriormente, desativando o circuito. A vantagem desse relé digital é que, por ele fazer tudo digitalmente, ele consegue fazer vários cálculos para várias funções de proteção. E vai além das funções direcionais. Ele pode ser parametrizado localmente através das teclas que estão aqui no frontal dele ou remotamente. É uma vantagem. Quando esse relé está conectado com a internet, uma rede ali local, você pode utilizar e enviar parâmetros de configuração para o relé de forma remota também. Agora, o relé diferencial, cuja função ANSI é 87, ele é um relé de proteção muito utilizado para proteger transformadores, os barramentos de geradores e também motores, que são as cargas ali penduradas nas redes de sistema elétrico de potência. No caso aqui, eu preciso colocar um transformador de corrente ou 3 transformadores de corrente para pegar as referências de corrente do lado esquerdo e do lado direito do que se deseja proteger, no caso aqui um transformador. Tendo essas duas referências, ele consegue fazer uma análise se existe alguma corrente de falha que acontece ali, ou seja, ele entende se existe uma diferença da sua relação das correntes, tanto na parte primária do transformador, no caso, ou na parte secundária. Existindo essa diferença, ele entende que é uma falha, então ele vai e faz a atuação do disjuntor interrompendo o circuito. E o legal desses relés diferenciais é que ele só faz a proteção diferencial na onde se deseja de fato que ela atue, ou seja, a região protegida ela é a área compreendida entre os dois transformadores de corrente. Tá? Então, do lado direito, além do transformador de corrente, do lado esquerdo, além do transformador de corrente, ele não se preocupa se existir alguma falta, ele só se preocupa se existe uma falta aqui na região de proteção. Os relés diferenciais eles são bem flexíveis. Eles podem ficar ligados em estrela e do lado do transformador em triângulo. Eles podem estar ligados em triângulo do lado do transformador em estrela. Deve-se aterrar os TCs em só um ponto para evitar qualquer falsa operação do relé diferencial. Já os relés direcionais, função ANSI 67, eles são aplicados em linhas de transmissão com mais de um alimentador. Nesse caso aqui nós temos 4 linhas de transmissão, L1 até L4, e 3 geradores. Tá? Então, eles são muito utilizados para reconhecer o sentido da corrente. Se existir uma corrente que flui no sentido oposto ao convencional ou convencionalizado, esse relé ele deverá atuar em cima do disjuntor de média tensão para que aquela corrente invertida, que é considerada uma corrente de falta, ou seja, ela está saindo da carga e indo em direção à fonte, ela é uma corrente defeituosa, portanto, ela deve ser interrompida imediatamente. Já o relé direcional função ANSI 32, ele é aplicado mais em geradores de energia. Ele reconhece o sentido do fluxo da potência, não mais da corrente. Então aqui ele se preocupa com a potência, ou seja, tenho dois geradores e tem algumas cargas e duas linhas de transmissão. Esse relé função 32 ele vai identificar a direcionalidade da potência, ou seja, qual que é o fluxo normal convencionalizado? Seria da geração para a carga e não da carga para a geração. Se existir uma inversão do fluxo, porque existem alguns geradores aqui próximo à carga, ou seja, o fluxo de potência passa a ir em direção oposta ao convencional, ele deve limitar aquela potência reversa para evitar o chamado motorização de geradores, ou seja, uma potência que flui no sentido oposto do convencionalizado que afeta os geradores de energia daquela linha de transmissão, ou seja, fazendo o gerador assumir a posição de um motor. Já os relés de distâncias, função ANSI 21, eles são aplicados em longas linhas de transmissão, onde os relés de corrente, de sobrecorrente, eles não são muito efetivos em cumprir a função de interrupção quando existe uma falta. Esses relés eles atuam de forma a monitorar a impedância ou a reatância da linha de transmissão. Ou seja, cada linha de transmissão, os cabos ali elétricos que compõem aquela linha, ele tem uma impedância por metro ou por quilômetro, né? É dada ali uma impedância de alguns ohms por quilômetro.
esse relé ele vai monitorar, ele vai criar a sua zona de proteção em volta dessa percepção, né? E vai, ou seja, de resistência pela distância da linha. E se existir uma falta dentro da área de proteção dele, ele vai monitorar essa impedância, porque ele, uma vez que a impedância já deve ser conhecida em uma linha com uma certa distância, porque a impedância é por quilômetro, dada ali a linha de transmissão, se existir uma falta, ou seja, um curto-circuito em algum ponto da linha de transmissão na qual ele está sendo protegido, na qual ele está protegendo, vai variar essa impedância, porque a corrente ela sobe muito e a tensão ela tende a zero no ponto de falta. Então, acontece uma variação da impedância que antes era fixa. E ele vai e atua em cima do disjuntor e interfere e elimina aquela falha da linha de transmissão, da linha de distribuição, seja lá do circuito de potência que ele está protegendo. E para todos aqueles que gostam de acompanhar um conteúdo via texto, eu preparei um artigo e coloquei lá no LinkedIn Lucas Alves Engenheiro. Para facilitar, vou deixar o link de acesso para esse artigo na descrição desse vídeo. Aproveita, me siga por lá e também se conecte comigo. Com relação ao relé de sobretensão, função ANSI 59, é convencionado que existe uma sobretensão no sistema elétrico de potência quando a tensão nominal ela é excedida em 110%, mesmo em condições operacionais ou de faltas fase terra. Dessa forma, o relé de sobretensão ele deve atuar sobre o disjuntor e impedir que o surto provoque danos ao sistema elétrico de potência. Por se tratar de uma proteção genérica, a função de sobretensão está parametrizada em todas as subestações industriais do sistema elétrico de potência, principalmente em sistemas isolados ou aterrados com alta impedância, quando do surgimento de uma falta para a terra. A boa prática é parametrizar o relé de sobretensão em valores inferiores a 115% da tensão nominal para a unidade temporizada e 120% para a unidade instantânea. Sobre o relé de subtensão, função ANSI 27, é convencionado que existe uma subtensão no sistema elétrico de potência quando a tensão nominal ela cai a valores inferiores a 90%. E o relé de subtensão ele deve atuar sobre o disjuntor e impedir que o surto provoque danos ao sistema elétrico de potência. Por se tratar de uma proteção genérica, a função de subtensão está parametrizada em todas as subestações industriais do sistema elétrico de potência, principalmente em locais localizados no final de alimentadores elétricos, com cargas indutivas, com grandes motores que não podem operar em tensões amenas ao seu valor nominal. A boa prática é parametrizar o relé de subtensão a valores não inferiores a 90% da tensão nominal para a unidade temporizada e 80% para a unidade instantânea. Com relação ao relé de religamento, função ANSI 79, o relé de religamento ele detecta a sobrecorrente no circuito e comanda o equipamento religador para fazer a abertura em um tempo determinado, seguindo o fechamento do circuito. Os relés de religamento eles são utilizados em subestações de potência para proteger os circuitos radiais de distribuição e de transmissão contra falhas causadas por eventos como toque de galhos de árvores nos condutores, causando por uma rajada de vento aleatória, evitando que as equipes de manutenção precisem se deslocar para corrigir um problema que só existe eventualmente. E o relé de religamento ele pode enviar até 3 comandos de desligamentos e religamento, podendo o tempo entre cada comando ser ajustado independentemente. Esta característica do relé de religamento impede que a atuação da função instantânea 51i entre em vigor, de forma que apenas a função de temporizada ANSI 50T atue. Caso o relé de religamento atue uma quarta vez, na tentativa de eliminar a falha, o circuito defeituoso é mantido desenergizado e o religador, no caso, ele só pode ser estabelecido novamente após uma inspeção
de uma equipe técnica de manutenção visual e presencial para a resolução da falha. Com relação ao relé de frequência, a função ANSI 81, esses relés eles podem ser ajustados tanto na atuação tanto para atuação em situações de subfrequência ou de sobrefrequência. A aplicação dos relés de frequência é muito comum em geradores de energia devido à ocorrência de subfrequências quando o gerador está performando abaixo da demanda e de sobrefrequências quando blocos de carga são desligados do sistema. Os relés de frequência, eles normalmente possuem um ajuste contínuo da frequência de partida, ou seja, 40 a 50 Hz, e 60 a 70 Hz. Sobre os relés de sincronismo, função ANSI 25, compara a tensão e a frequência e a defasagem entre as duas fontes de geração a serem postas em paralelo, gerando um sinal de permissão de sincronismo quando a diferença entre os módulos da tensão e da frequência e da defasagem angulares estiverem dentro dos limites ajustados no relé. Quando se estabelece duas fontes de energia operando em paralelo, ou um gerador em paralelo com a rede da concessionária de energia, neste caso é uma aplicação prática da função de sobre-subfrequência. Para desestabelecer o paralelismo entre as duas fontes, o relé de sincronismo ele só precisa identificar apenas o descomprimento de um dos ajustes, no caso, tensão, frequência ou de defasamento. Com relação ao relé de imagem térmica, cuja função ANSI é a 49, ele protege os equipamentos contra a sobrecarga através do monitoramento de perdas térmicas, utilizando um software que simula as características térmicas e gera no interior do relé uma grandeza proporcional à temperatura interna do equipamento a ser protegido. Daí a origem do nome dessa proteção de imagem térmica. Ele é aplicado para proteger motores, geradores, transformadores nas condições de operação quente e a frio, e eles são alimentados por meio de transformadores de corrente externos que fornecem a corrente a ser avaliada por esses dispositivos. E a proteção atua toda vez que o valor da corrente ultrapassar o limite de 110% do valor de plena carga do motor. Com relação ao relé de bloqueio, função ANSI 86, esses relés eles são dispositivos que asseguram a integridade dos equipamentos de força e a segurança dos operadores elétricos. Em suma, esses relés de bloqueios eles são indicados para aplicações nas quais é necessário a execução de um determinado número de operações simultâneas sobre um ou mais disjuntores, permitindo que esses equipamentos permaneçam bloqueados até que o operador de energia autorizado da subestação ele destrave o dispositivo de bloqueio. Quando um sistema sofre um defeito, ele faz atuar a unidade de proteção responsável pela eliminação da falta daquele defeito em questão. O sinal emitido pela unidade de proteção atua inicialmente sobre o relé de bloqueio, que em seguida fecha os seus contatos sobre a bobina de abertura do disjuntor. Com relação ao relé anunciador, função ANSI 30, ele é um dispositivo de supervisão de sinais analógicos digitais, é utilizado nas subestações de potência com a finalidade de monitoração das diversas funções dos dispositivos e equipamentos de proteção. Este relé ele é caracterizado pela medição de parâmetros e pela memorização das curvas, pelo registro de eventos e pelo intertravamento entre alarmes indicando a curva correspondente, no caso a curva corrente, tensão versus tempo. O relé de tempo, função ANSI 48, 52 e a função 4, eles são aplicados em esquemas de proteção onde há necessidade de temporizadores, tais como partida de motores de grande porte, acionados por chave compensadoras, estrela ou triângulo, processos de escalonamento de saída e entrada de máquinas, são alimentados em geral em corrente contínua de forma a fornecer
um tempo de atuação com exatidão. Com relação ao relé multifunção, função ANSI 11, ele dispõe de várias funções inerentes à operação de motores de elevada capacidade, que acionam cargas importantes. Esses relés de multifunção, eles possuem várias estratégias de proteção. São destinados à proteção exclusiva de motores elétricos. Na versão digital, esses relés eles podem ser empregados em motores de baixa e média tensão, quando acontece uma falta elétrica. E como essas falhas elétricas, principalmente a falha de isolamento interno a espiras de um motor, danifica o equipamento antes do relé multifunção atuar, neste caso a proteção ocorre apenas para os condutores de alimentação do motor, para reduzir o efeito térmico sobre as suas partes internas. E com relação ao relé térmico com função ANSI 49, ele monitora a temperatura do equipamento a ser protegido através de sensores térmicos. Eles são empregados em unidades geradoras com potência nominal igual ou superior a 500 kVA, em motores com potência nominal na ordem de 500 cavalos, e transformadores de potência nominal igual ou superior a 1000 kVA. Atualmente são fornecidos somente as versões digitais, exigindo, no entanto, muitas unidades instaladas na versão eletromecânica. E se você gostaria de conhecer como é construído uma usina solar fotovoltaica de 5 MVA, que é um dos cenários de aplicação dos relés de proteção estudados no conteúdo de hoje, eu preparei um e-book. Vou deixar o link de acesso deste e-book aqui na descrição desse vídeo, para que você possa estudar esse e-book e entender como é construída uma usina do início ao fim. Eu espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha facilitado a sua compreensão sobre os relés de proteção para o sistema elétrico de potência. Não deixe de curtir, compartilhar e nos seguir para não perder mais conteúdo como este.